Bom dia, irmãos. Espero que a semana tenha sido boa. Às vezes eu fico me perguntando, as mensagens de domingo, o que nós comemos aqui, a refeição que é feita, né? Que nos sustenta durante a semana, né? Temos vivido melhor. A palavra de Deus nos tem dado elementos para que a gente possa viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, conforme a palavra mesmo nos recomenda que possa ser assim, né? Que os irmãos possam ter uma boa semana, obedecendo e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu gostaria, irmãos, de recordar, mais uma vez, me permitam, os versos 2 e 3 do capítulo 3 da primeira epístola de João. 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3 dizem assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua santa e bendita palavra, como nosso irmão Patrick assim pediu. Irmãos, eu quis voltar a esses dois versículos, embora eu tenha exposto na semana passada, porque existem algumas questões que nós precisamos sempre considerar. Martin Lloyd Jones, ele diz que esses versículos aqui, eles expõem aquilo que talvez seja a maior de todas as nossas fraquezas, que é deixar de pensar ou de entender, de perceber o que nós somos e quem nós somos à luz da palavra de Deus. E essa, irmãos, é uma das doutrinas centrais da Escritura Sagrada, saber quem nós somos. Lembram de suas aulas na classe de novos membros? Uma das frases de Calvino é que a Bíblia, e somente a Bíblia, nos mostra quem é Deus e quem nós somos. E esse entendimento, ele segue paralelo. Nós só podemos nos conhecer realmente como nós somos à luz do conhecimento de Deus. E nós só vamos conhecer a Deus realmente à luz do conhecimento de nós mesmos. E a Bíblia é que é o nosso guia nesse ponto. Então, nós temos aqui uma das doutrinas centrais da Bíblia. E o que temos aqui nesses dois versículos é uma das grandes descrições do Novo Testamento a respeito da nossa vida, de quem nós somos e da nossa vida no mundo. E há um fato, irmãos, que nós costumamos frequentemente reclamar muito da vida, né? Nós costumamos ficar muito resmungões quando aquilo que nós não gostaríamos que nos acontecesse, acontece, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, não acontece. Eu vejo quanta gente fica resmungando, por exemplo, por causa de política. O grupo dos homens no WhatsApp tem um monte de resmungões, né? A gente resmunga o tempo todo. E nós fazemos isso, irmãos, se Martin Lloyd Jones estiver certo, devido a esse fato de que nós não nos vemos realmente em termos daquilo que o Novo Testamento nos ensina. E se nós conseguirmos entender corretamente esse ensino, essas palavras aqui, nós realmente vamos ser humilhados e vamos perceber a insuficiência das nossas ideias e da nossa visão como cristãos, daquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos como cristãos. E a gente vai compreender, em decorrência disso, que grande parte da nossa tristeza, da nossa infidelidade, da nossa infelicidade, das angústias, do estresse, das queixas, das reclamações que nós fazemos, se deve a esse fato de que nós deixamos de perceber essa verdade. Então, essas queixas, elas, na realidade, vão proceder da nossa falha com relação a isso, né? Da nossa, digamos assim, visão, do foco da nossa visão, naquilo que está acontecendo comigo, conosco, em detrimento dessa contemplação, dessa visão que
João coloca aqui diante de nós. Nós, frequentemente, no lufa-lufa, no corre-corre, nós não nos vemos como filhos de Deus. Nós precisamos nos conscientizar, aquela parábola que Jesus conta a respeito da semente que é lançada em 4 tipos de terreno, à beira do caminho, entre as rochas, né? Sufocada pelos espinhos e finalmente em boa terra. Nós precisamos nos conscientizar que há um aspecto em que o nosso coração, na realidade, abriga todos esses tipos de terreno. Frequentemente, como disse Jesus, os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra dentro de nós. Às vezes nós aprendemos, mas aquilo que aprendemos fica na periferia da nossa mente, não enraiza, não cria raízes. E nós falhamos em contemplar aquilo que João e outros textos nos ensinam. Ou seja, nós não vivemos nesse mundo da maneira indicada pelo texto. Por isso, as aflições desse mundo tendem a nos desanimar. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas ele disse algo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós ficamos só com a primeira parte. Nós não relacionamos esses eventos pelos quais nós passamos com a Escritura Sagrada, com a nossa fé. Reparem o texto que nós acabamos de ler de Jonas. Por que Jonas foi engolido por um peixe? Por que Jonas ficou contente quando ele recebeu sombra daquela planta e, de repente, aquela planta murcha e o sol bate e ele até desmaia com o calor? De onde vem tudo isso? De onde vêm as experiências pelas quais Jonas passou? De onde vêm as experiências pelas quais nós, eu e você, passamos? São fortuitas? São acidentais? São meras coincidências? Não tem propósito definido? A vida é uma sucessão de acasos, como os ateus pensam? Mas o que acontece é que nós frequentemente vivemos como ateus. Não colocamos as experiências da nossa vida no contexto das Escrituras. E nós vivemos como os pagãos, em vez de colocarmos a nossa fé em ação. Como Jesus disse aos discípulos que impertinentemente foram acordá-lo, quando o mar estava revolto. Não te importas que pereçamos? Que pergunta impertinente. Reparem como Deus tem tanta paciência, né? Jonas, os apóstolos. Graças a Deus nós somos diferentes. Então, irmãos, em outras palavras aqui, resumindo, o fato de nós percebermos, ou o fato de deixarmos de perceber, de esquecermos quem nós somos, vai nos fazer tropeçar em toda essa questão da conduta e do nosso comportamento. É essa relação que existe entre o versículo 2 e o versículo 3. Se nós soubermos quem nós somos, nós vamos nos purificar. Em outras palavras, nós vamos andar de acordo com aquilo que Deus requer de nós. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Se a fé for adequada, a prática será adequada. E se nós prestarmos atenção ao que nós lemos no Novo Testamento, nós vamos notar que é sempre nessa ordem, que todo apelo que os escritores do Novo Testamento fazem com relação à nossa conduta, à nossa vida, à nossa forma de viver nesse mundo, é sempre feito em termos da nossa posição como cristãos. A Bíblia não nos pede para fazer nada sem antes nos lembrar quem nós somos. Ela sempre vai expor a doutrina antes da exortação prática. Se nós olharmos para as palavras de Jesus, nós vamos ver isso. Se nós olharmos para qualquer epístola, nós vamos ver isso. Primeiro a doutrina e depois a aplicação prática. Nunca é o contrário. Por exemplo, Jesus nos diz, tendo em vista que vocês são filhos de Deus, do vosso Pai Celestial, não andem ansiosos quanto à vossa vida, nem quanto ao vosso corpo. Visto que vocês são filhos de Deus, vocês valem mais do que passarinhos. Paulo escreve,
visto que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Paulo acrescenta: se já morrestes com Cristo, em Romanos, não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque vocês já estão mortos, e a vida de vocês está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Então, irmãos, sempre em termos de doutrina, posição e agora as consequências. Já foi muito bem observado por nossos antepassados que o Novo Testamento não tem nenhum interesse pelo comportamento, pela conduta daquelas pessoas que não creem no Senhor Jesus. O Novo Testamento, diziam eles, não tem nada a dizer a essas pessoas, a não ser que elas precisam se arrepender e crer no Senhor Jesus. Essa é a única mensagem que o Novo Testamento tem para aqueles que ainda estão sem Cristo. Não existe nenhuma outra, nada. Mas no momento em que essas pessoas impenitentes se arrependem e creem, aí sim, o Novo Testamento passa a ter algo para dizer com relação à conduta delas. E esse interesse só acontece por causa daquilo que ocorreu dentro delas. Porque agora um coração de pedra foi tirado, um coração de carne foi colocado e elas podem entender aquilo que o Novo Testamento está dizendo. Ou podemos dizer, como Lloyd Jones dizia também, não existe nenhum conforto, nenhum encorajamento oferecido na Bíblia a ninguém, a não ser aqueles que são filhos e filhas de Deus. A única mensagem do Evangelho para os que não creram no Evangelho é a mensagem de condenação. Essa mensagem adverte a essas pessoas a fugirem da ira vindoura. O Evangelho não é uma muleta psicológica que ajuda as pessoas a aguentarem os seus problemas. Mas, para nós, o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa esperança, a nossa alegria sempre vai se basear firmemente na compreensão e na percepção daquilo que foi feito por nós, da nossa posição, daquilo que nós somos e daquilo que nos foi dado. E é exatamente isso, irmãos, que João está dizendo a nós nesses 2 versículos. Doutrina, verso 2, e prática, no verso 3. E nós já vimos anteriormente que o propósito de João aqui é confortar os seus destinatários e, por extensão, nos confortar também. E é isso que ele está escrevendo, o contexto. Se vocês, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, querem, de fato, viver na plenitude da vida cristã, se vocês querem obter todos os benefícios que o Evangelho lhes traz, vocês precisam viver como cristãos. Vocês precisam viver a vida cristã. Esse é o apelo que ele nos faz, resumido naquela palavra, justiça, guardar os mandamentos de Deus, amar os irmãos, odiar o mundo. Mas a pergunta é: por que eu devo fazer essas coisas? João nos responde: vocês devem perceber que, em vista do que vocês são, em vista de quem vocês são, é um contrassenso vocês não agirem e não viverem dessa forma. Vocês vão perceber que essas coisas se seguem de forma automática. É isso que ele está afirmando aqui no verso 3. João diz a nós o seguinte, em outras palavras: bem, reparem, aqui estamos todos nós, nesse mundo, os filhos de Deus, e o mundo não nos entende. Os filhos desse mundo podem odiar vocês, podem ser grosseiros com vocês, podem ser cruéis com vocês, vocês podem ser colocados em situações terríveis. Mas não fiquem perturbados com isso, não fiquem chateados com isso.
Não pensem a respeito de vocês mesmos de acordo com os critérios, de acordo com os padrões deste mundo. Não se avaliem a si mesmos com base naquilo que o mundo fala a respeito de vocês. Porque o mundo não sabe nada a respeito dessas coisas. Ele sempre vai dar os pareceres errados. O mundo não conheceu a Cristo quando ele veio a esse mundo, por isso ele não pode conhecer aqueles que são seguidores do Cristo. Por isso, irmãos, vamos rapidamente examinar aqui, mais uma vez, o que João está nos dizendo, aqui abordando no verso 2, através dessas 3 declarações feitas por ele. A primeira declaração de João é que nós precisamos saber que somos filhos de Deus. A segunda declaração de João, aqui no verso 2, é que nós precisamos saber que nós estamos destinados à glória. E a terceira declaração de João é que nós precisamos saber alguma coisa a respeito dessa glória. Primeira coisa, precisamos saber que somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós já falamos disso na semana passada, mas eu só quero reforçar o seguinte, aquilo que eu falei no domingo passado. Você precisa ter convicção disso. Você precisa ser capaz de dizer, eu sei que sou, eu estou persuadido disso, eu tenho certeza disso. E mais, você precisa ter certeza, você precisa saber que você nunca vai ser mais filho ou mais filha de Deus no futuro ou na glória do que você já é agora, nesse momento. Essa precisa ser uma convicção nossa. É lógico que nós seremos pessoas, homens e mulheres, incomparavelmente melhor lá na glória do que nós somos agora. Mas a nossa posição como filhos não muda, não varia, não seremos mais lá do que nós somos aqui. E, irmãos, isso é uma coisa profundamente consoladora, sabe por quê? Em outras palavras, o que João está dizendo aqui nas entrelinhas é que a nossa condição presente, ou seja, a nossa condição de pecadores, não determina o meu relacionamento. O meu comportamento não altera a minha condição de filho. O filho pródigo era tão filho do pai quanto o filho que ficou em casa, quanto o filho mais velho. Lembra que eu falei daquele rapaz que foi adotado? De vez em quando ele fazia coisas que desagradavam os pais adotivos e os pais colocavam o par de tênis velho com o qual ele veio do orfanato em cima da mesa de centro. E ele não mudava, ele piorava cada vez mais. E aquele casal desesperado foi procurar o pastor e quando o pastor soube da história, o que o pastor disse? Queime esse par de tênis velho, jogue fora. É isso que Deus faz. Quando Ele nos adotou, Ele jogou o nosso par de tênis fedido fora. Aquela mensagem subliminar dos pais, talvez não tão assim, né? Comporte-se bem, ou você vai voltar para onde você veio. Deus não faz isso. Deus não abroga a sua adoção. E como nós já vimos aqui, nós somos filhos não somente por adoção, mas por regeneração, por nascimento. Só isso, já deveria fazer de nós pessoas profundamente agradecidas. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Não existe meio termo aqui. E uma vez que você tenha se tornado filho, você vai ser filho para todo sempre. Esse vínculo não vai se romper jamais, é eterno. Em outras palavras, irmãos, você não pode ser cristão hoje e deixar de ser cristão amanhã. Você não pode ser nascido do Espírito hoje e deixar de ser nascido do Espírito amanhã. O seu comportamento, a sua conduta, você sabe muito bem disso. Tem altos e baixos, pode variar, mas você não pode ser filho hoje e deixar de ser amanhã. Já contei aqui uma história, né?
suposta. Acontece com todo mundo isso. Chega de manhã, você acorda assim, meio enjoado, né? Toma um sonrisal, vai para o trabalho, e no trânsito você fica impaciente, põe a mão na buzina, né? E o motorista do carro da frente não gosta, joga o dedo do meio para você, e você joga o dedo do meio para ele também. Aí você volta do trabalho irritado, briga com a mulher, e aí, antes de dormir, você vai orar, e você não consegue nem levantar a cabeça, fica com vergonha de tudo aquilo que aconteceu, e vai dormir sem orar. No dia seguinte, você já acorda bem, disposto, né? Corre tudo bem, você até ajuda uma velhinha a atravessar a rua, igual um bom escoteiro, faz a sua boa ação, e no final do dia, né, você trata bem a esposa, no final do dia você está todo contra, e você levanta a mão e diz, obrigado, Senhor, pelo dia, ora, agradece. A gente fica pensando, irmãos, reparem, em termos da nossa relação com Deus com base no meu mérito, no seu mérito. A gente ouve e dia após dia não conseguimos entender. Somos como Jonas, cabeças duras. E existe uma frase que eu gosto muito. Nos seus melhores dias, você precisa tão desesperadamente da graça de Deus sobre a sua vida, quanto nos seus piores dias. Mas essa filiação nunca será rompida. Outras coisas são variáveis. Outras coisas podem vir e deixar de vir, mas, amados, agora somos filhos de Deus. Ponto final. Mas como você pode ter certeza disso? De que você de fato é? Que sinais? Os puritanos sempre buscavam esses sinais, né? Os sinais da graça de Deus em mim. Quero falar só aqui rapidamente sobre 3 de outros. Em primeiro lugar, aqueles que realmente são filhos de Deus, eles têm consciência de que há alguma coisa no seu interior, de que existe uma natureza diferente no interior. Como diz Paulo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eles têm a consciência dessa existência de um outro poder, de uma força que os impele a viver de uma maneira diferente da qual eles viviam antes. Esse é o primeiro sinal. O segundo, nós sabemos que somos filhos de Deus quando nós temos a consciência de quem nós somos, de fato. Lembram Billy Graham? Quando eu contemplo o meu coração, eu vejo abismos do inferno. Nós temos consciência do pecado no nosso interior. E só os filhos de Deus percebem que têm essa natureza pecaminosa. Aqueles irregenerados, os homens naturais, não têm essa consciência. Eles podem até admitir que fazem coisas erradas, fazem coisas que não deveriam fazer, mas comece a falar com eles que eles têm uma natureza pecaminosa e veja como eles vão reagir. Eu sempre lembro de um amigo que, quando eu comecei a falar sobre isso, lembra? Você está me ofendendo. Você está querendo dizer que eu fiz uma comparação com o Fernandinho Beiramar? Você está dizendo que eu tenho a mesma natureza do Fernandinho Beiramar? Sim, somos feitos do mesmo barro. Minhas referências são antigas, né? Você tem a mesma natureza do... Então, essas pessoas vão odiar esse tipo de conversa. As pessoas odeiam esse tipo de pregação. E, às vezes, na igreja nós vemos isso. O C.S. Lewis tem um texto em que ele fala sobre essas questões. Quando a igreja começa a ficar meio suscetível a certos hinos antigos, a certas frases antigas, isso é um sinal de decadência. E ele fala sobre a igreja anglicana, quando alguns anglicanos queriam mudar a frase de um hino, do hinário deles, que fala sobre eu sou um miserável pecador. E aí eles disseram, bom, pecador sim, a gente admite, mas miserável pecador, aí já é demais. E ele diz, quando as pessoas começam a ficar incomodadas
com esse tipo de fraseologia, é um sinal de decadência da igreja. Mas somente os filhos de Deus é que podem entender aquilo que Paulo disse: miserável homem que sou. Os filhos de Deus são aqueles que são capazes de dizer o que Paulo disse em Romanos 7,18: eu sei que nada de bom habita em mim. Uma pessoa não regenerada não é capaz de proferir essas palavras, irmãos. É impossível. É só o Espírito Santo habitando dentro de nós que é capaz de expor essa nossa natureza pecaminosa e fazer com que nós realmente nos arrependamos profundamente daquilo que nós somos. Então, essas coisas são indicação da nossa filiação, essa consciência do pecado. E, acima de tudo, o desejo de ser liberto dele. Né? Então, se você odeia esse pecado no seu interior, se você realmente deseja ser libertado dele, você é um filho de Deus. E, por fim, a última dos três que eu quero mencionar, e João também já mencionou, né? É o amor aos irmãos. E esse é um teste muito bom, né, para a gente saber se nós realmente somos filhos de Deus. Você realmente ama o povo de Deus? Como alguém já disse, você não pode dizer que ama a Cristo se não ama a noiva de Cristo. Você ama a noiva de Cristo? Você gosta de estar no meio do povo de Deus? Você gosta de estar entre aqueles que falam sobre essas coisas boas, que falam sobre os assuntos espirituais, que falam sobre a Bíblia Sagrada? Essas coisas atraem você ou não interessam você? Essas coisas te deixam animado ou te deixam entediado? Do que você realmente gosta? Do que você realmente prefere? O que atrai o seu interesse? Os filhos de Deus, eles gostam da família de Deus. Eles amam fazer parte dessa família. Eles amam os irmãos. Eles dizem para si mesmos: esses são os meus irmãos. Eu gosto de estar com eles. Essas são as pessoas com quem eu quero passar a eternidade. Salmo 84, Davi: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Salmo 22, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vamos passar aqui, irmãos, agora a segunda afirmação de João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Em outras palavras, o que nós vamos ser ainda não nos foi revelado. Mas uma coisa nós sabemos que estamos destinados a isso. E reparem, irmãos, é isso que João está querendo nos dizer. Eu quero enfatizar isso. Não há incerteza aqui em João. Reparem que ele não está dizendo assim: olha, nós somos filhos de Deus no presente, agora, nesse momento, mas eu não sei, não tenho certeza o que pode acontecer com vocês no futuro. Bem pode ser que haja aqui no nosso meio, alguns de vocês que perca a salvação, que perca a filiação. Não é isso que João escreve. Ele diz: você pode ter certeza disso. Quando Jesus se manifestar, você vai ser semelhante a Ele. E mais uma vez, olha para você, aqui, membro da igreja militante, vivendo num corpo de humilhação, vivendo nós todos num estado de humilhação, às vezes nos envergonhando de coisas que nós falamos, nos envergonhando de coisas que nós deixamos de fazer ou que nós fazemos, mas você é destinado à glória. Existe um sentido
dizem os antigos, em que nós, aqui na nossa vida, estamos trilhando as mesmas, digamos assim, as pegadas de Jesus nesse sentido, de que ele também nasceu aqui num estado de humilhação. Ele não nasceu numa grande cidade, nem num palácio, ele nasceu numa cidade pequena, numa vila desprezada, e foi colocado numa manjedoura. Ele trabalhou como carpinteiro, a própria família dele não cria nele, o seu povo não o reconheceu e o rejeitou. Tudo isso aconteceu com ele. Mas ele não se encontra mais no estado de humilhação. Ele está coberto de glória e de honra e de poder. O apóstolo Paulo teve uma visão de Jesus a caminho de Damasco. E o que aconteceu com Paulo? Ficou cego. João, que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus, teve uma visão de Jesus na ilha de Patmos. E o que aconteceu com João? Perdeu o movimento das pernas, caiu por terra. Por que isso, irmãos? Por causa da glória. E nós estamos seguindo esse caminho. E tão certo como ele está coberto de glória, nós também, você também vai estar. É realmente tão certo que Paulo, numa passagem, ele usa o termo presente. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Romanos 8, ele usa o tempo passado, na corrente de ouro da salvação. Aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. Tudo já dado como certo. Então, irmãos, nós precisamos ter em mente que você é destinado a esse estado de glória. Essa doutrina precisa ser uma coluna balizadora da sua vida. Precisa fazer parte da sua fé. Tanto quanto você crê que você foi perdoado por Cristo por causa daquilo que ele fez na cruz. Você está destinado à glória. Ela não chegou ainda, mas está a caminho. E você está caminhando em direção a ela. Não parece que isso vai acontecer com a gente, né? João concorda. Ela não se manifestou. Tudo parece concorrer contra isso. Até mesmo nós, no nosso próprio comportamento. Mas é uma certeza. Você pode ter certeza? E como nós podemos ter certeza? O argumento de João é esse, que aquilo que você é agora, filho, é uma garantia daquilo que você vai ser. A sua filiação é uma garantia da sua glorificação. Por que isso? Porque nós já sabemos. Nosso diácono sempre diz, tudo aquilo que Deus faz é o quê? E já esqueceram, Agnello, está vendo? Eterno, perfeito e imutável. Não é isso? Eterno, perfeito e imutável. É isso que Deus faz. Deus nunca começa uma obra e desiste dela. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele não é como eu ou como você. Nós frequentemente começamos e não terminamos. Alguém já começou um curso de inglês e não terminou? Eu sou formado em primeiro ano. Não é? Alguém já começou uma dieta e não terminou? Já começou um programa de exercícios e não acabou? Já fez promessas de ano novo e quando chega em fevereiro já tudo foi esquecido? Nós somos assim, irmãos. Até a nossa condição, né, de humilhação faz com que isso aconteça. Mas aquilo que Deus inicia, qualquer coisa que Deus começa, ele termina. E vai terminar com perfeição absoluta. Se você é um pecador sem força de vontade, bem-vindo ao clube. Mas se você é indigno, bem-vindo ao clube. Se você é imaturo, bem-vindo ao clube. Mas mesmo assim,
você está seguindo adiante em direção ao alvo. E isso, essa força que você recebe a cada manhã, apesar das suas fraquezas, da consciência aguda que você tem das suas fraquezas, é uma prova de que você está sendo conduzido, levado à glória que te aguarda. E isso nos leva ao último ponto, irmãos. O que nós precisamos saber sobre essa glória? João nos diz que ela vai ser manifestada, introduzida pelo aparecimento, pela manifestação do próprio Senhor Jesus. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Pedro diz que quando Ele vier, vai haver novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quando Ele vier, todo esse mundo, esse planeta, vai ser livrado de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é maligno, de tudo aquilo que é indigno. Uma vez eu falei com os irmãos, há muitos anos, quando eu li uma reportagem sobre a ilha de Lesbos, na Grécia. A ilha de Lesbos é onde se originou o termo lésbicas, né? E a reportagem dizia que os gays do mundo inteiro estavam indo lá para a ilha de Lesbos. Mas a ilha de Lesbos, irmãos, será habitada por crentes, por salvos. Esse mundo será habitado por salvos. Ele será livrado de todas as impurezas. Vai haver uma renovação, uma regeneração. O mal vai ser totalmente banido. Então, tão certo quanto o Senhor Jesus veio ao mundo pela primeira vez como um bebê em Belém, ele virá ao mundo uma segunda vez como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores. E, além disso, nós o veremos como ele é. O apóstolo Paulo diz que agora nós vemos como por um reflexo obscuro, um espelho de bronze polido. Não tem as definições corretas, a gente vê nebuloso. Mas nós veremos face a face. Como Paulo diz, agora todos nós conhecemos em parte, mas chegará o tempo em que eu vou conhecer plenamente. Da mesma forma como diz Paulo, eu sou plenamente conhecido. Para terminar, quero só lembrar para vocês o hino 187 do nosso inário. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, juncada de áureos troféus. No meio da praça está o rio da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis, muito felizes, irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice atingem a mansão eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando o Pai os chamar, proclamando, tereis eternal galardão. Tenho lido que os santos, na glória, pisam ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita o mais vil pecador. Tenho lido do sangue vertido, que a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Você sabe que você está destinado a isso, meu irmão? Você precisa parar para meditar mais vezes nessa gloriosa, nessa abençoada visão, naquilo que será quando você, filho de Deus, contemplar aquilo que a gente chama de a visão beatífica, contemplar Jesus em toda a sua glória, face a face, contemplando o Senhor Jesus, desfrutando dele por toda a eternidade. E aí é que nós vamos começar a compreender na plenitude o que ele fez, o preço que ele pagou, o custo da sua salvação. E eu termino essa mensagem dizendo o que eu disse no início. Esses versículos expõem o que talvez seja a maior de todas as nossas fraquezas, que é deixar de pensar, de perceber, de entender aquilo que nós somos e quem somos e a que nós estamos destinados. Nos apeguemos a isso, irmãos. Vamos parar de se queixar.
de murmurar da nossa vida, do nosso quinhão de sofrimento. E interessante que um marcador aqui que tem na minha Bíblia, eu tenho uma frase que eu anotei que eu acho que depois vale a pena vocês anotarem. Grande parte de nossos problemas não está no que se passa no mundo, mas numa mente desgovernada, no modo confuso como pensamos, sentimos e reagimos ao que está acontecendo. Que Deus nos abençoe. Pai Celeste, que possamos, Senhor Deus, voltar os nossos olhos a Ti, os nossos pensamentos a Ti, Senhor. E, no meio da confusão deste mundo, que possamos realmente reafirmar as nossas convicções de que Ele não está fora de controle, pelo contrário, todas as coisas estão acontecendo minuciosamente, nos seus mínimos detalhes, de acordo com os Teus eternos, perfeitos e gloriosos planos, Senhor Deus. Que possamos nos lembrar que as Tuas mãos, a Tua mão dirige o nosso destino. E que é bom que seja assim. Que os nossos dias sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou dor, ou sombra ou luz, de acordo com os Teus planos. É tudo bom se vem do Teu querer. E assim, Senhor Deus, que possamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, possamos recordar e entender quem de fato nós somos, e que possamos olhar para o futuro, Senhor Deus, com otimismo, sabendo que nem morte, nem vida, nem poderes, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir podem nos separar do Teu amor e de todos os planos, Senhor Deus, ao qual o Senhor nos destinou. Bem sei, Senhor, que o Senhor tem planos para nós, planos de vida e não morte, para dar-nos o fim que nós esperamos. Tu tens um bom propósito, Senhor Deus, para a vida de cada um dos Teus filhos, como um Pai Celeste que nos ama e que nos amou ao ponto de nos conceder o Teu próprio Filho. E se o Senhor nos deu o que é de mais valioso, como juntamente com Ele não nos dará o Senhor todas as demais coisas. Por isso, glória, honra e louvor ao Teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos receber a bênção.